Professor Serrano já deu sua opinião sobre a declaração de Lula ao comparar o governo, na verdade, do Benjamin Netanyahu com a atitude dos nazistas. Como é que você viu isso hoje, professor? A comparação em si eu acho inadequada. Eu posso dizer o porquê, né? O Holocausto foi um genocídio de grande extensão, genocídios. É difícil você... Todo genocídio é um ato terrível, revela o pior do humano, né? Todo genocídio. Então é evidente que há uma tendência sempre a querer comparar um com o outro, e as coisas do mundo são comparáveis, né? O problema é saber se essa comparação ela é razoável ou não, né? Eu creio que o Holocausto foi uma forma de genocídio pensada, planejada, que não se pretendia obter nenhum tipo de ganho material, não pretendia obter riqueza, território. Não é que quando o genocídio é praticado para obter um território ou riqueza, ele seja mais justificável, não é isso. É que a natureza fica diferente, né? No caso do Holocausto, não se pretendeu nada além de eliminar os judeus, por acreditar que eles eram seres humanos dotados de uma profunda maldade intrínseca, né? E se fez uma atitude, se utilizou da razão e se matou muita gente. Eram cerca de 16 milhões de judeus em 1939, hoje são cerca de 13 milhões no mundo. Quer dizer, até hoje não se voltou a alcançar a população de judeus que havia pré-Holocausto. Ponto. Esse é o meu conteúdo. 2. Lula não falou de Holocausto. Então, agora analisando a fala do Lula. O principal foco da fala do Lula foi de atentar ao mundo. E veja, ele fez com equilíbrio. Porque ele primeiro falou, nós, o governo brasileiro, condenamos o Hamas, ele falou isso, quando agiu de forma criminosa, inaceitável. Nós usamos a expressão, ele falou, nós usamos a expressão terrorista para descrever o que o Hamas fez no atentado que ele teve contra civis israelenses, que foi o que começou essa nova etapa do conflito, digamos assim. Agora, ele atentou ao mundo, e de uma forma muito generosa, eu diria assim, que a reação de Israel está sendo absolutamente desproporcional. Eu não sei se eu estou sendo equivocado, eu não sou um especialista em Oriente Médio, não quero ser, estou falando a minha opinião aqui como cidadão do mundo, né? A impressão que me dá às vezes é que nós temos uma guerra de um dos mais poderosos exércitos do planeta contra mulher e criança. É isso que está transparecendo para o mundo. E Pedro, o Miyakoto tem uma frase que é ótima: não tem tristeza maior na existência humana que caixão pequeno. Não tem. Tem nada mais triste. Eu confesso para o senhor que tá me embrulhando o estômago às vezes abrir o Twitter, porque é muita violência. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida, assim. Olha que a gente passou por uma pandemia aqui no Brasil com o Bolsonaro tirando máscara de criança, né? Então, eu acho assim, o Lula poderia ter tido uma fala, outra? Poderia, claro, talvez não tenha sido... Ele poderia ter acusado tudo isso que eu estou falando aqui sem ter feito a relação com a figura de Hitler e tal, mas às vezes essas coisas acontecem quando você está fazendo um discurso. O que acontece é que o Netanyahu pega essa fala, desloca do sentido. O mecanismo, vocês jornalistas, se desculpem, não é você não faz isso, mas tem jornalista que faz isso, pega uma frase do cara, falada no meio de um contexto, já aconteceu comigo isso, e desloca aquilo, e quando você... Não há texto sem contexto, isso a semiótica nos ensina, não há texto sem contexto. Quando você tira o texto de uma frase do contexto que ela foi produzida, ela adquire outro sentido, né? O Netanyahu usou desse mecanismo retórico pobre, vamos dizer assim, para fazer uma crítica como se Lula estivesse querendo comparar o Holocausto à morte dos palestinos agora, coisa que ele não fez, né? Sim. E vejam, o uso da figura do nazismo para criticar a extrema-direita israelense não é novo também, nós temos que reconhecer isso. Você quer que eu mando para você aqui, Pedro, uma cópia do texto? Manda. Veja, de Hannah Arendt, judia, grande pensadora, e Albert Einstein,
judeu, um dos maiores gênios da humanidade, em 1948, dizendo que o partido conservador, ou vamos dizer, reacionário de Israel de então, que foi um antecedente do Likud, que é o partido do Netanyahu, estava agindo que nem os nazistas. Fez essa comparação de uma forma mais clara, mais intensa, e eu diria que mais fundamentada mesmo que o próprio Lula. Eu vou tomar a liberdade de te mandar aí pelo... Vou mostrar, inclusive, pro pessoal. Uma coisa também que eu fico pensando, né, professor? O Lula fala muito de improviso e às vezes deixa escapar as realidades. Mas eu fico pensando quanto não tem de estratégico também a manifestação dele nesse momento que os palestinos estão sendo todos encurralados no sul, né? Eu acho que assim, tem que se ver o melhor da fala do Lula, que foi a crítica dele. Agora, é óbvio que você vai perguntar, eu concordo com comparar o Holocausto ao que houve na ditadura? Não dá para comparar. Isso é irrazoável, isso é óbvio que é irrazoável. Né? Agora, um sujeito no meio da fala dele fazer uma comparação da extrema-direita israelense, não de Israel e nem do povo judeu, mas da extrema-direita não é nada novo. E o último aspecto que eu acho importante observar, isso caracteriza antissemitismo? Não. Não. Né? Essa comparação retórica, essa figura de linguagem, não pode ser tida. Antissemitismo é algo que é para ser levado a sério, gente. É um problema grave da humanidade multissecular. Né? Mas que não pode ser banalizado. Agora, qualquer crítica que se faz ao Estado de Israel, tem gente que reage dizendo que o antissemitismo tem que ter equilíbrio.